Olá, crianças! Sejam bem-vindos novamente ao canal Tom Garcia Music, seu canal de cultura e entretenimento aqui na web e também no YouTube. Vou pedir para vocês que ainda não se inscreveram no canal, para se inscrever no canal, ativar o sininho aqui embaixo e não perder nenhum vídeo novo. E também deixar o seu like aqui neste post, nesse vídeo. Ou deixar um post também falando do que achou do vídeo, sugerindo novos vídeos para os nossos próximos encontros. Todos os caminhos levam a Roma. Quem nunca ouviu falar essa frase? Hoje nós vamos falar de Roma. Roma é uma cidade maravilhosa para quem conhece. E também para quem não conhece, já imagina como seja Roma pelas grandes produções que a gente tem de filmes gravados, tanto na Roma antiga como na Roma nova. Considerada a cidade palco de um dos maiores impérios da humanidade e berço da atual cristandade, por causa do Vaticano, né? Roma é uma cidade que mistura o antigo e o atual no mesmo cenário. Descubra toda a magia e o encanto de uma metrópole cujas ruas, construções, fontes e sítios arqueológicos atraem multidões de turistas até hoje. Roma, gente, é espetacular. Eu tive em Roma, eu conheci a Itália de norte a sul, sul a norte, e foi maravilhoso passar por Roma e estar em Roma. Vou deixar com vocês hoje, de presente, um vídeo, um pouquinho antigo, não é tão atual, mas é um vídeo falando turisticamente da cidade de Roma, né? Eu acho que vai dar para vocês terem uma visão maior sobre a cidade e quem sabe não decidir, né, na próxima viagem fazer um tour na Itália e ir para Roma. Obrigado por assistirem esse programa, por curtirem, por estarem aqui incentivando a gente a manter o canal. Beijados e arrasados e até o próximo vídeo. Tchau! Roma, versão brasileira, Mega Som. Roma é a única cidade grande do mundo, cujo passado misturou-se indissoluvelmente à vida de todos os dias. A cidade cresceu no tempo, metabolizando as construções existentes e incorporando-as em edifícios de épocas e estilos diversos. Aquilo que em outros lugares é uma blasfêmia arquitetônica, em Roma é um horizonte de maravilhas, um longo fio de pedras que liga o século XX ao Império Romano. Talvez a explicação mais plausível para essa inatacável continuidade resida justamente nas dimensões monumentais dos edifícios antigos, colossais e respeitados demais para que possam ser demolidos completamente. E assim, Roma oferece a mais completa das viagens, aquela da volta no tempo. Se a mente estiver aberta e os olhos forem ágeis, até a procura de produtos hortenses e a parada no bar podem desdobrar-se em passeios entre fontes barrocas e colunas de templos antigos. O Coliseu é o símbolo mais conhecido e mais imponente da antiga monumentabilidade. Com o Fórum Romano adjacente e os fóruns imperiais, o grande anfiteatro atesta o poder mundial, que na época concentrava-se em Roma. No foro desenvolvia-se a vida civil e religiosa da Roma antiga. Aí estavam sediados o governo e a magistratura do Estado. No Capitólio ficavam de vigia os deuses protetores da cidade, e a eles eram erguidos templos e estátuas, ao passo que no Palatino eram construídos e estratificavam-se os palácios dos imperadores. Com o Império, muitas funções do Fórum Romano passaram para os grandiosos fóruns que os imperadores mandaram construir. O Foro Trajano, um dos maiores, consistia de uma praça cercada por um templo, uma basílica para a administração da justiça, a coluna trajana e os monumentais mercados em semicírculo.
Ao lado dele, o Foro de Augusto, que uma grandiosa muralha separava da Suburra, o bairro popular de Roma Antiga. E em seguida, o Foro de Nerva, com restos de preciosíssimas esculturas. As pedras antigas do Foro Trajano são intercaladas por construções medievais, renascentistas e barrocas. A Torre das Milícias, a Casa dos Cavaleiros de Rode e as duas igrejas barrocas simétricas criam há séculos já um dos palcos romanos mais originais e sugestivos. Em todos os cantos do centro histórico, os monumentos romanos convivem com as arquiteturas posteriores. Na Praça Colonna, diante do Palácio Chigi, surge a coluna de Marco Aurélio, que juntamente com a de Trajano, representa uma das criações mais originais da escultura romana. E os restos gigantescos do Mausoléu de Augusto, construção circular que foi o sepulcro do imperador, constituem uma presença familiar nas proximidades do Tevere e formam um contraste violento com o paralelepípedo que protege o altar da paz de Augusto. No aparente caos dos muros caídos e dos arcos partidos, as pedras das termas de Caracalla deixam entrever ainda as formas das grandiosas salas onde ficavam piscinas, ginásios, bibliotecas. Calcula-se que as termas de Caracalla pudessem hospedar comodamente 1.600 banhistas de cada vez, um número altíssimo até mesmo para os tempos modernos. A água para esses banhos colossais e para o abastecimento hídrico da cidade era conduzida das colinas vizinhas através de aquedutos muito altos apoiados em arcos e que ainda perduram em campos romanos, cujos fragmentos podem ser vistos em muitos lugares. No século III d.C., o imperador Aureliano mandou construir uma cinta de muros para defender a cidade dos ataques dos bárbaros. Esses muros, ainda em grande parte existentes, apresentam portas monumentais. A Porta São Sebastião assinala o início da antiga Via Ápia, a Rainha das Ruas, que era assim chamada porque ligava Roma com a Grécia através do porto de Brindisi. Ao longo da Via Ápia, que corta os campos romanos com seu pavimento de pedras, flaqueadas por cipestres e pinheiros mediterrâneos, surgem os restos de maravilhosos monumentos sepulcrais. Entre eles, é reconhecível o túmulo cilíndrico de Cecília Metella. Jamais afastados de Roma, encontram-se as catacumbas de São Calixto e de São Sebastião, antigos cemitérios e lugares de culto dos cristãos dos primeiros séculos. A Roma antiga dispunha de adequadas ligações fluviais com o porto de Ostia. Os diques e os armazéns do porto de Roma no Tevere, ou Tibre, foram descobertos recentemente. Próximo desse porto existe uma pequena colina, o Monte Testádio. Trata-se de um acúmulo de detritos, principalmente ânforas para transporte de produtos alimentícios, produzidas nos séculos da antiga metrópole. Um outro monumental mausoléu imperial, o de Adriano, foi transformado pelos papas, primeiro em fortaleza e depois em palácio. Castelo Sant'Angelo, como passou a ser chamado, hospedou em 1527 o Papa Clemente VII, durante a pilhagem e o incêndio de Roma por parte da soldadesca de Carlos V. Este foi, talvez, o momento mais traumático da longa história de Roma, golpeada no auge de seu esplendor, não por bárbaros incultos, mas por tropas cristãs enfurecidas. Do mausoléu de um imperador romano para o túmulo de São Pedro. A Roma cristã herdou a função ecumênica da Roma imperial e construiu, a partir do século XVI, o seu símbolo fundamental, a Basílica de São Pedro.
A Igreja Católica, que naquele período enfrentava o ataque do mundo protestante à sua ortodoxia, impôs um modelo universal de arquitetura, à qual devia corresponder a ideia do grande rebanho cristão reunido sob a guarda de um pastor único. A cúpula de São Pedro, protetora e dominadora, evoca o conceito da Mãe Igreja, da qual partem em todas as direções milhares de sinais barrocos das bênçãos de papas e santos. A praça, onde culmina a ideia do abraço universal de pedra, foi concebida por Bernini como centro espiritual do mundo católico e como teatro e representação dos seus ritos. São Pedro, a maior e mais esplendorosa igreja do mundo, possui também em seu interior um número incrível de obras de arte. Da Pietà Juvenil de Michelangelo, arquétipo de pungente sofrimento materno, ao baldaquim de Bernini, representação terrena da glória celeste, o interior da basílica alinha e funde em dimensões algumas entre as mais altas formas da escultura e da arquitetura dos séculos XVI e XVII. Atrás da cúpula de São Pedro, estendem-se os jardins e os palácios do Vaticano, o menor país do mundo, sobre o qual o Papa é que tem jurisdição. Nas preciosas galerias do Vaticano, concentram-se as obras de arte acumuladas pelos papas no transcurso dos últimos 5 séculos. Entre elas, as obras-primas da escultura do mundo antigo e os grandes ciclos da pintura de Rafael e Michelangelo. A casinha estilo século XVI de Pio IV, imersa no verde dos jardins, é um exemplo típico da vida e do gosto refinado dos príncipes renascentistas italianos, entre os quais contava-se também o Papa. Pela fechadura de um portão sobre o Aventino, pode-se desfrutar de uma célebre vista da cúpula de São Pedro. Sobre esta colina afastada e aristocrática, a Vila dos Cavaleiros de Malta e a Igreja do Priorado ladeiam grandes parques e uma antiga basílica. A geografia acidentada das colinas romanas instigou sempre a fantasia dos arquitetos e urbanistas. O interior de Santa Maria do Priorado é um ambiente setecentista faustoso, no qual o Piranesi desenhou algumas das suas mais fantasiosas criações. O estilo barroco expresso pelas 100 cúpulas romanas e sublimado nas inumeráveis cenografias de praças, fontes e perspectivas de ruas, é ao mesmo tempo o veículo e o produto do catolicismo triunfante na Contra-Reforma. A cultura humanista dos príncipes da Igreja e o gênio dos artistas concorreram do século XVI ao século XVIII para fazer de Roma a cidade modelo para a urbanística daqueles séculos. A Roma dos Papas iguala-se em esplendor e em monumentabilidade à Roma imperial. Suas basílicas são testemunhas perfeitas do poder da Igreja Católica e da sua capacidade de propagar sua mensagem de fé também através da arte, da teatralidade, da música e de cerimônias pomposas. Santa Maria Maior, como muitos edifícios romanos, tem uma história mais do que milenar. Construída no século V e, portanto, ainda na época imperial, foi ampliada e embelezada na Idade Média e redecorada no Renascimento.
Entre o fim do século XVI e o início do século XVII, ela ganhou duas majestosas capelas, a Sistina e a Paulina, e no curso de 1700 foi feita a cenográfica fachada. O teto com cavidades cheias de ornatos apresenta a particularidade de haver sido dourado nos fins do século XV, com o primeiro ouro chegado da América, enquanto que o mosaico de ábside remonta ao fim do século XIII. São João de Latrão, Catedral de Roma e do mundo, remonta na sua forma primitiva ao século IV, mas foi destruída inúmeras vezes por incêndios e terremotos e sucessivamente reconstruída. A fachada setecentista rivaliza com a de São Pedro, na grandiosidade de colunas e na suntuosidade das estátuas. Durante mais de 1000 anos, o Latrão foi residência oficial dos papas, mas o palácio atual, que data do século XVI, foi concebido como residência de verão para eles. Na praça ergue-se o mais alto e antigo dos obeliscos egípcios erigidos em Roma. O claustro de São João, que data do século XIII, é um dos mais ricos e mais delicadamente adornados da Itália. As colunazinhas têm formas variadas e os capitéis são sempre diferentes. Ao longo das paredes encontram-se materiais de escavações que são provenientes da Basílica Antiga. No interior, o transepto, ou parte lateral curta da Basílica, é particularmente suntuoso. Foi decorado pelos maiores artistas maneiristas do fim de 1500 e início de 1600. A presença mais inacreditável é o grande órgão, colocado justamente sobre o ingresso lateral. Na ábside, refeita no século XIX, está colocado um grande mosaico medieval, com o Salvador circundado por anjos e a cruz posta sobre a Jerusalém celeste. E ao redor de tudo, os vários símbolos da iconografia cristã. São João de Latrão tem 5 naves divididas por colunas e deve a unidade do seu aspecto atual à organização de Borromini, que mesmo diante da opulência do conjunto, conseguiu dar um cunho de exatidão e de sobriedade ao projeto. Uma característica de Roma é a transformação dentro da continuidade. Edifícios antigos servem de apoio para os renascentistas e barrocos ou são reutilizados com funções diferentes. Na colina do Capitólio, onde estavam os templos das divindades romanas, Michelangelo construiu a primeira praça da Roma moderna, delimitando-a com 3 palácios que se debruçam sobre uma escadaria monumental. O antigo panteão, dedicado a todos os deuses, é considerado o monumento mais importante da arquitetura romana pelas dimensões, pelas proporções e pela presença de uma das maiores cúpulas da antiguidade. Hoje, transformado em igreja, é o pano de fundo ilustre de um pitoresco bairro de pracinhas e fontes, casas coloridas e palácios severos. O gueto hebraico é o lugar onde se torna mais evidente a mistura de monumentos romanos e de habitações modernas.
pedras antigas foram recompostas de uma forma até extravagante, formando novas estruturas. Assim, tabacarias e vasos de gerânios despontam entre antigas inscrições e bustos de severos cidadãos romanos, mortos há 2000 anos, enquanto que colunas de templos e de mercados romanos decoram calçadas prosaicas, abarrotadas pelas mesas dos restaurantes ao ar livre. E logo atrás da rua Pórtico d'Otávia, plebeia e nobre ao mesmo tempo, uma modesta pracinha esconde a refinada fonte das tartarugas. Com o mercadinho do Campo das Flores, continua o alternar-se do monumental e do popular, e o desenvolver-se de modestos ritos cotidianos sobre o pano de fundo de edifícios ilustres. A abundância de água na Cidade Eterna tornou possível, desde a antiguidade, a construção de fontes grandiosas. Os papas restabeleceram a tradição, reativando os condutos antigos e mandando construir fachadas monumentais ou esculturas fantásticas para as novas fontes barrocas. A fonte de Trevi é talvez a mais célebre de todas, pelo efeito ágil de todos aqueles cavalos, daquelas figuras de deuses, das rochas, árvores e arcos, entre os quais a água esguicha e escorre, sobre o fundo teatral da fachada de um palácio. As pequenas dimensões da praça aumentam a surpresa e a emoção de quem, saindo do labirinto das ruazinhas próximas, encontra-se de repente diante da fonte. O estilo barroco que caracteriza a Roma dos Papas é também a expressão das grandiosas transformações urbanísticas da cidade. Vê-se que estão em jogo dois conceitos, a cenografia e a alternância de espaços cheios e vazios, isto é, de ruas e palácios com largos e praças. A escadaria setecentesca da Trinità dei Monti liga a igreja construída no alto da colina com a Praça de Espanha, a qual se alarga aos seus pés e depois se alonga pelo estreito canal da Rua Condotti. Além de ser uma cenografia grandiosa, a escadaria representa o arranjo agradável e funcional de uma articulação urbana difícil. A fonte da Barcatia, do pai de Bernini, é uma outra invenção barroca genial que evoca os grandes barcos do velho porto de Ripetta, no Tevere, no qual foi inspirada a escadaria. Na primavera, a escadaria é toda ornamentada com as azaleias das estufas municipais e no verão, torna-se o palco de sugestivos desfiles da alta moda. A Via Condotti com a paralela Via Pratina. As duas abrem-se sobre a Praça de Espanha. É o caminho tradicional para o passeio e as compras elegantes.
Entre suas múltiplas atrações, temos o Café Greco, fundado em 1760 e frequentado por famosos visitantes estrangeiros como Goethe, Schopenhauer, Stendhal, Liszt, Wagner e artistas e escritores italianos dos séculos XIX e XX. Nessas ruas, encontram-se em uma atmosfera de controlada elegância as lojas de roupas e de joias, que enfeitam as mais célebres ruas de compras no mundo, da Rua Montaigne, em Paris, à Quinta Avenida, em Nova York, e à milanesíssima Rua Monte Napoleone. A Praça do Povo pertence àquelas maravilhas urbanísticas que fazem a glória de Roma. A praça apoiada à colina do Pincio é o ponto de chegada de 3 ruas retilíneas, dispostas em forma de tridente, que a unem respectivamente à Praça de Espanha, à Praça Veneza e ao Tevere. Giuseppe Valadier desenhou a praça no início do século XIX, colocando no centro um obelisco egípcio proveniente de Heliópolis e projetando a série de terraços e ladeiras que a unem ao Pincio. A Praça Navona, cuja forma elíptica lembra a coberta de um navio, foi edificada sobre os contornos do antigo anfiteatro de Domiciano, ainda visíveis em uma de suas extremidades. Bernini projetou a Fonte dos Rios, enquanto Borromini construiu a igreja de Santa Agnese, toda feita de curvas e reentrances. A Praça Navona, assim delimitada com perfeição, dá a impressão de uma festa ininterrupta. Sobre os jogos de água entre as estátuas e as linhas sinuosas da arquitetura, domina a alegre confusão dos restaurantes a céu aberto e dos transeuntes, que mesmo ignorando bem geral o nome e o significado das pedras que os rodeiam, sentem-se ao mesmo tempo protegidos e emocionados por aquele suceder-se de maravilhas. As fontes são uma constante da cidade e são encontradas tanto nos cantos mais escondidos como nos pontos mais panorâmicos. Do alto do Gianicolo, a Fonte Paula domina monumentalmente Roma. Também a Praça de Santa Maria, em Trastevere, é adornada com uma fonte, ao redor da qual vive o bairro mais humilde de Roma, aquele dos artesãos e dos barqueiros. Hoje, nos becos escuros e nas pracinhas festivas do Trastevere, o caráter popular é, em parte, diluído pela presença de comércio sofisticado e pela multidão de turistas. Do outro lado do rio fica o Palácio Farnese, o edifício renascentista mais imponente de Roma e de cuja construção também Michelangelo participou. Atrás do palácio, a primeira rua retilínea da cidade, a Rua Giulia, que o Papa Júlio II quis fazer para usá-la como o eixo principal dos seus projetos grandiosos para a organização do centro de Roma. A partir do Renascimento, as famílias nobres romanas e as outras dinastias da península rivalizaram na construção de palácios residenciais suntuosos no centro de Roma. Além do Palácio Farnese, do Quirinale, do Latrão e da Chancelaria, surgiram o Palácio Veneza, os Palácios dos Doria e aqueles dos Mattei, o Palácio Corsini, o Palácio Barberini e dezenas de outras moradias luxuosas. Alguns desses palácios, como o Colonna, guardam importantes coleções particulares de obras de arte.
A Galeria Colonna, com seus salões ricos em ornatos de estuque, espelhos, afrescos, mármores e estátuas, reflete o gosto seiscentesco para o colecionismo e a mobília. Os quadros de Rubens, Tintoretto, Tiziano, Veronese, Guido Reni, Guercino, Bronzino recobrem totalmente as paredes dos salões. Esta organização das pinturas contribui muito mais para o efeito decorativo do conjunto que para a valorização de cada obra em particular. No século XVII, começou também a construção de vilas suburbanas com parques majestosos. Entre as maiores estão a Vila Doria Pampilli e a Vila Borghese, que atualmente são parques públicos. A Vila Borghese foi criada pelo cardeal Spion Borghese, grande mecenas e colecionador de obras de arte. A Vila Borghese é o Parque de Roma por excelência. Os seus altíssimos pinheiros mediterrâneos inspiraram poetas, pintores e músicos. No interior da Vila Borghese abrigam-se museus importantes, como o Museu e a Galeria Borghese, alamedas monumentais ladeadas por azinheiros e magnólias, restaurantes, o jardim zoológico e um pequeno lago com uma ilha que é também um templo neoclássico. Ali existe também o lugar para se andar a cavalo e o grande espaço da Praça de Siena, em forma de estádio para os concursos hípicos e as paradas. Entre o fim do século passado e as primeiras décadas do século XX, Roma teve um grandioso desenvolvimento urbanístico, mas infelizmente extremamente desequilibrado. De vez em quando, descobrem-se realizações originais e espetaculares, como a Praça Esedra, como a sua Fonte das Náiades, o Palácio da Justiça, o Altar da Pátria e o bairro Copedê, perto da Rua Nomentana. Neste último, a fantasia desenfreada dos projetistas acumulou delírios de pedra, que, piscando o olho para os séculos passados, tornam-se na realidade imitações irônicas e reelaborações de monumentos célebres. E nos anos 30 e 40, na onda do fascismo, foram erguidos enormes monumentos de mármore que deveriam igualar a grandeza de Roma antiga. Entre os principais estão o Foro Itálico, a Estação Termini, a Rua da Conciliação e, sobretudo, o EUR, o bairro que deveria hospedar a Exposição Universal em 1942. O símbolo mais grandioso do EUR é o Palácio da Civilização do Trabalho, suspenso no nada, com seus arcos e as suas esculturas imersos em uma atmosfera metafísica. Pertence ao mesmo período histórico aquela que foi chamada de Fábrica Italiana dos Sonhos, a Hollywood sobre o Tevere. Cinecittà, um dos maiores e mais completos estabelecimentos cinematográficos do mundo. Aqui, completa-se o ciclo da história de Roma, 1000 vezes reelaborada e reciclada. Desta vez, o que temos à nossa frente é a Roma de plástico e de papelão.
Também essa Roma conseguiu tornar-se um mito, como aquela dos Césares, aquela dos papas e aquela do povinho simples que fica observando, imutável e irônico, o passado sonhos dos outros. Infelizmente, a Roma moderna está se tornando uma mistura de lugares comuns. O loiro Tevere não é mais loiro, mas é até passavelmente poluído. O ocaso renunciou ao refrigério da brisa do poente a partir do momento que o delicioso ventinho é bloqueado pelas novas mastodônticas construções. E La Dolce Vita não é nada mais que uma ilusão de celuloide, criada talvez apenas pela fantasia de Fellini. Entretanto, até mesmo no meio de uma crise de nostalgia pelo passado, percebemos que o encanto de Roma continua sempre presente, justamente nessa sua inimitável mistura de séculos e de funções, sob os olhos pacatos e vigilantes dos gatos e das pessoas. A cidade havia sido construída para representar o poder de maneira monumental. Deste teatro de pedra e de mármore, resta o palco, sobre o qual a cortina dos sonhos está sempre pronta a abrir-se.